Salve, salve nação tricolor, muito bom dia, amigo São Paulino e São Paulina. Hoje, noite de Libertadores no Morumbis, São Paulo e Atlético Nacional decidem vaga para as quartas de final e decidirá também o futuro do São Paulo na temporada, meus amigos. Jogo importantíssimo, até o momento, o jogo mais importante do ano para o São Paulo Futebol Clube. Mas antes da gente falar tudo sobre o jogo de hoje, se você ainda não é inscrito no canal Papo Tricolor, deixe o seu like, a sua inscrição aqui também, que é muito importante pra gente. Cada vez que vocês deixam um like aqui no vídeo, esse vídeo é mais divulgado para novos torcedores que vêm acompanhar o nosso trabalho aqui no canal Papo Tricolor. Então, eu conto com a ajuda de vocês, ajudem nessa briga, ajudem a divulgar o canal Papo Tricolor também, compartilhando com amigos que ainda não conhecem o nosso trabalho. E hoje, pessoal, o São Paulo vai a campo pela Libertadores da América, jogo dificílimo contra um adversário intragável, o Atlético Nacional da Colômbia, que já aprontou para cima da gente em 2014 na Sul-Americana, em 2016 naquele fatídico jogo onde fomos roubados no Morumbi, que está entalado até hoje na garganta de muito São Paulino. Tanto o jogo aqui da ida quanto a partida da volta, fomos muito prejudicados pela arbitragem, que acabou fazendo com que o São Paulo ficasse pelo caminho, e naquele ano, inclusive em 2016, o Atlético Nacional conquistou o título da Libertadores da América. O que fica aquela dúvida, né? Será que se o São Paulo tivesse avançado, aquele título era nosso? Eu creio com toda a força que sim. Aquele título de 2016 poderia ter sido o nosso tetracampeonato, taça essa que a gente não levanta desde 2005, lá contra o Atlético Paranaense no Morumbi. Eu estava nesse jogo, inclusive, muitas saudades daquele tempo que o São Paulo era um grande protagonista na América do Sul. Não que o São Paulo tenha deixado de ser, né, galera? Vamos ser sinceros que o São Paulo, a camisa pesa demais. O adversário vê uma camisa como a do São Paulo do outro lado do campo, sabe que é um time que precisa ser respeitado. Não é um clube qualquer, nós já conquistamos a América e o mundo por 3 vezes, então tem que respeitar sim o São Paulo Futebol Clube. E hoje é um duelo que depende de... Os jogadores têm que deixar tudo em campo, galera. Tem que deixar tudo em campo, porque é o jogo que vai definir o futuro do São Paulo na temporada. Nós já não batemos as 2 primeiras metas do ano, né, que era as quartas de final da Copa do Brasil e a final do Campeonato Paulista, então o que fez a gente perder renda de bilheteria, a premiação por ter avançado nas competições. Então isso complicou muito a situação financeira do São Paulo. E a meta da Libertadores da América é pelo menos chegar até as quartas de final da Libertadores. A gente vai disputar a partida de volta das oitavas hoje. Se a gente avançar, batemos a meta aí de proposta pela diretoria no começo do ano. Então, precisamos muito avançar. Lógico que a parte financeira é importante, mas não só por isso. É importante que a gente avance, pessoal, porque o São Paulo precisa ser protagonista e ser candidato a títulos. Sempre. O São Paulo tem que ser um forte candidato a título da Libertadores. Eu sei que a gente está meio que correndo por fora, um franco atirador nessa competição. Tem equipes que têm os plantéis um pouco melhores do que os nossos, mas nós temos condições aí sim, se chegarmos numa semifinal, numa final de Libertadores, por que não almejarmos esse título? A partida de hoje é muito difícil contra o Atlético Nacional, esse adversário difícil que a gente não tem tido tanta sorte nos últimos anos, e a gente acaba entrando com esse peso a mais hoje para conquistar essa classificação para as quartas de final da Libertadores da América. O jogo hoje tem transmissão exclusiva do Paramount Plus, como foi na semana passada, e acontece às 9h30 da noite. Já tem mais de 48 mil ingressos vendidos pelo menos foi a informação que eu recebi ontem à noite, né, que já haviam sido comercializados mais de 48 mil ingressos. Então a expectativa é de mais de 50 mil pessoas, com certeza, na Libertadores da América para assistir o nosso tricolor. Tem venda de camarotes ainda, algumas cadeiras estão disponíveis, né? Mas pelo menos acredito que as arquibancadas já estão lotadas, pessoal. Então, nos resta agora torcer muito para que o São Paulo Futebol Clube vença a partida de hoje, avance para as quartas de final, e aí a gente vai começar a funilar cada vez mais a competição, que vai ficar cada vez mais difícil. O nosso lado da chave, ele é o mais complicado, que tá ali LDU,
tá o Botafogo, tá o Palmeiras, tá o River Plate, né? Então são jogos de baixo e nosso lado com certeza é muito complicado para a gente poder avançar, mas um time do tamanho do São Paulo, a gente sabe que impomos respeito aos nossos adversários na competição da Libertadores da América. E eu acredito sim que podemos avançar e quem sabe aí disputar a final da Libertadores da América, que esse ano de 2025 acontece em Lima, capital do Peru. E a provável escalação do técnico Hernan Crespo, segundo o GE, é essa que está na tela. Rafael no gol, sem novidades até aqui. Ferrarese, Alan Franco e Sabino. Cédric, Marcos Antônio Bobadilha. Lucas Moura, Enzo, Luciano e André Silva. Pessoal, essa é a provável escalação segundo o GE. Na verdade, o GE colocou o Alisson como o provável terceiro homem ali do meio-campo, mas eu acredito de verdade que o Lucas Moura vai começar jogando. Dessa escalação que o Hernan Crespo propõe pro GE, que o GE pegou, eu de verdade, o que eu mudaria? Eu colocaria o Lucas para jogar junto com o Luciano no ataque e o Rodriguinho, que vem jogando muito bem nesses últimos jogos, colocaria ele como articulador do time. Então a minha escalação seria trocar o André Silva pelo Lucas no ataque e o Rodriguinho compor o meio-campo, fazendo ali a articulação do São Paulo Futebol Clube. Mas, segundo o GE, a escalação é essa, mas eu fortemente acredito que o Lucas Moura será escalado como titular. Eu não sei vocês, mas eu prefiro o Lucas entrando como titular, até porque é o nosso melhor jogador do time, é o jogador que a gente sabe que vai puxar a marcação dos atletas do Atlético Nacional, vai trazer uma preocupação a mais e o São Paulo precisa fazer uma partida hoje, como foi, por exemplo, aquela partida lá de 2023 contra o Corinthians na Copa do Brasil, jogando no Morumbi. O São Paulo impôs o jogo desde o começo do apito inicial e massacrou o adversário. E essa postura que eu espero do São Paulo hoje. Nada menos do que isso. O São Paulo precisa sim ir para cima desde o minuto inicial, a torcida precisa jogar junto com o time desde o início, fazer o Morumbi virar um inferno, sim, fazer um caldeirão do Morumbi. Já foi confirmado pelas torcidas organizadas que vão ter os sinalizadores ali na recepção do ônibus, vai ter fogos, vai ter fumaça, então vai ser aquela festa bonita que a gente sabe como funciona a noite de Libertadores da América no estádio do Morumbi, com o São Paulo Futebol Clube entrando em campo. Então, hoje, o torcedor são paulino que for ao Morumbi vai ver uma das coisas mais fantásticas na recepção desse ônibus. Quem ainda não foi vivenciar uma noite de Libertadores no Morumbi precisa passar por essa experiência, porque é algo realmente muito fantástico. Então, torcedor, você que tem a oportunidade de ir ao Morumbi hoje, vá, compre seu ingresso, apoie o São Paulo Futebol Clube para conseguirmos essa classificação. Eu acredito de verdade que o São Paulo consegue sim a vitória hoje contra o Atlético Nacional e a gente vai avançar para as quartas de final da Libertadores da América. E se a gente não avançar, pessoal, aí provavelmente tenhamos que vender mais uma ou duas peças para batermos as metas orçamentárias que já não foram batidas com a eliminação do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Então é muito importante hoje que avancemos na Libertadores da América e quem sabe aí a gente comece a sonhar com tão desejado tetracampeonato. E hoje o Crespo vai estrear na Libertadores da América pelo São Paulo, vai conhecer o que é a noite de Libertadores no Morumbi. Com certeza ele já deve ter visto alguns vídeos, coisas do tipo, acredito que já mostraram para ele como a torcida se comporta na recepção do ônibus. E acredito que o Crespo vai utilizar isso muito a seu favor hoje. Então, repetindo a provável escalação: Rafael, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cédric, Marcos Antônio Bobadilha e Lucas Moura, Enzo Dias, Luciano e André Silva, meus amigos. Essa é a provável escalação do GE. Lembrando, eu coloquei o Lucas Moura aqui porque ele é uma dúvida do GE, eles lá colocaram o Alisson como certeza, mas eu de verdade acredito que o Crespo vai de Lucas Moura, porque você tem que ir com o que você tem de melhor em partidas assim. E a última para fechar o vídeo de agora pela manhã, pessoal, o Alan Franco finalmente renovou o seu contrato com o São Paulo Futebol Clube, foi anunciado ontem
pelas redes sociais do São Paulo Futebol Clube. Então, Alan Franco renovou o contrato até o final de 2028, renovação essa que já era tão aguardada pelo torcedor são paulino. O Alan Franco, que é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, a meu ver, na atualidade, tá jogando muita bola o Alan Franco e teve a sua renovação de contrato finalmente anunciada pelo São Paulo Futebol Clube, porque hoje, se ele, até o final desse ano, se ele não tivesse renovado o seu contrato, ele poderia sair de graça, mas era desejo do atleta ficar e o São Paulo acabou conseguindo fazer a renovação de contrato do Alan Franco, o que trouxe muito alívio aí para a torcida do São Paulo. E se acontecer do Alan Franco sair, agora pelo menos a gente pode cobrar um valor mais caro aí do nosso atleta para que tirem ele do São Paulo Futebol Clube. Pessoal, deixa aqui nos comentários quanto você acha que vai ser o placar de hoje. Eu acredito que o São Paulo vence por 2-1 a partida contra o Atlético Nacional, mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, que é muito importante. Cada vez que você comenta também, esse vídeo é mais divulgado para novos torcedores são paulinos, beleza? Então, eu volto hoje à noite para fazer o nosso pós-jogo, quem sabe aí comemorando uma vitória e uma classificação do nosso São Paulo Futebol Clube, beleza? Vamos que vamos, vamos São Paulo, hasta la vitória!